Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 de setembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 11 do mês de Tishrei, do ano 5782, a contar da criação do homem, do ser humano, que foi no sexto dia da criação. Então, nós estamos no ano 5782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, portanto, nós estamos no sexto dia do Shabat. E então nós temos aí diante de nós a nossa sexta aliá, da nossa paraxá semanal, ok? Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. A gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel hoje nos fala sobre uma experiência de um aluno, quando ele entrou, na Yeshiva, e então vem um relato aqui de uma experiência nesse sentido. Então vamos ver o que o Rebbe nos fala com referência a essa questão deste aluno. Esse aluno assim diz: quando entrei na Yeshiva, entreguei-me inteiramente à experiência. Logo percebi que perdera o equilíbrio. Foi nessa época que eu vi as seguintes palavras do Rebbe, e elas me orientaram. Diz o Talmud: 4 entraram no pomar, que significa os ensinamentos profundos da Torá. Um morreu, um enlouqueceu e um se tornou herege. O quarto aluno, Rabi Akiva, ele entrou em paz e saiu em paz. Por que Rabi Akiva foi capaz de sair em paz? Porque entrou em paz, ou seja, harmonizara seu mundo físico com o mundo espiritual. Ele trouxe equilíbrio. Seu corpo com sua alma, equilíbrio. E via propósito em ambos, ou seja, nenhum é maior do que o outro, porque um depende do outro, e para isso precisa de equilíbrio, harmonia. Foi o que o Rabi Akiva fez. Ele harmonizara o mundo físico com o mundo espiritual, o seu corpo físico, material, com a sua alma espiritual. E ele via propósito em ambas as questões. Assim, quando ele entrou no espiritual, ele tinha em mente sua volta ao mundo físico. E quando reingressou ao mundo físico, ele trouxe consigo algo do mundo espiritual. Então, nesse equilíbrio, nessa harmonia, é que de fato o ser humano ele precisa se encaixar dentro dos estudos da Torá. Os estudos da Torá são profundos, quando nós o buscamos seguindo a sabedoria judaica, com orientação rabínica, Então, por isso que nós precisamos ter no nosso monoteísmo o fundamento judaico da Torá. Nós precisamos ter uma orientação rabínica e também sabendo quem é o nosso rabino, qual foi a sua yeshivá, que yeshivá ele participou, Porque nós não podemos esquecer de um detalhe, amados? Nós estamos no mundo físico, e nesse mundo físico aí tem muito malandro, Tem muita gente aí que se acha esperto, E sempre tem aqueles que querem dar um jeitinho, Da noite para o dia ele resolve ser um Benei Noach, ou da noite para o dia ele resolve, entre aspas, ser judeu, a partir de hoje eu sou um judeu, Então aí de repente ele estuda uma semana, meia dúzia de passagens, acha que já sabe tudo, que entende de tudo, que ele é o bam 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 na sabedoria,
arruma um grupo de pessoas aí que é mais ignorante do que ele, mais desavisados, né? E começa aí a dar uma de rabino, né? Tem aqueles que, né, acabam aí forjando um documento dizendo que é um documento de uma yeshivá. Será que é mesmo? Né? Eu conheço pessoa que foi para os Estados Unidos, depois de uma semana retornou com entre aspas, né, com um certificado, um diploma de uma yeshivá, dizendo que ele era rabino. E a partir de então todo mundo começou a chamá-lo de rabino. Olha o rabino aí, olha o rabino daqui, o rabino dali. Mas, mesmo tendo um certo conhecimento, um bom conhecimento judaico das coisas, mas vamos deixar por aí. Mas aquele detalhe, então nós precisamos de fato sabermos realmente quem é o nosso líder rabino. No caso específico nosso, nós temos o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é o nosso rabino, né? E sabemos muito bem a yeshivá que ele fez lá em Nova York. Sabemos muito bem que ele tem o aval do rabinato de Jerusalém, dos Estados Unidos, né? Então nós sabemos muito bem quem é o nosso rabino. Então nós estamos tranquilos. Sabemos que não é um charlatão, entendeu? Então, as pessoas precisam sim, né? Existe uma expressão que diz assim que aquele ditado popular, né? O que atravanca, ou melhor, aquilo que trava o sucesso é a ignorância. É um ditado antigo esse, né? E é uma realidade, amado. O que impede com que muitas pessoas se desenvolvam, né, ou se desenvolvem espiritualmente falando, né, acaba sendo a sua própria ignorância, né? Por isso aqui nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nós temos essa questão aqui. 4 entraram, né, realmente no pomar, que significa os ensinamentos mais profundos da Torá. Estar participando realmente, né, dos segredos, dos mistérios da Torá, indo mais profundo nos estudos. Desses 4 alunos, então diz aqui, um morreu, um enlouqueceu e um se tornou herege. E o 4, ele entrou em paz e saiu em paz. Quem era esse 4º aluno? Ele era simplesmente o Rabi Akiva. E a pergunta, por que ele entrou em paz e ele saiu em paz? Então, a resposta do Rebbe ao questionamento, baseado no Talmud, o Rebbe diz, quando ele entrou no mundo espiritual, né, ele harmonizou o mundo espiritual com o seu mundo físico. Quando ele, com o seu corpo físico, material, entrou nessa dimensão dos estudos da Torá, ele harmonizou o seu corpo físico com a sua alma divina espiritual. Quando ele realmente entrou no mundo espiritual, ele tinha em sua mente a sua volta ao mundo físico. Ou seja, ele tinha a consciência real de que ele precisaria voltar ao seu mundo físico, ao mundo material, ao mundo secular normalmente. Então, quando ele entra no mundo espiritual, ele leva consigo o mundo físico. Então ele vai harmonizando o espiritual com o físico. Ele aprendeu a harmonizar o divino com o humano. É por isso que nos fala sobre a questão, né, do corpo e da alma. E quando ele reingressou ao seu mundo físico, ele trouxe consigo algo do mundo espiritual. Então, equilíbrio, harmonia,
Esse é a questão, esse é o detalhe para que nós possamos ter uma mente sã para um corpo sadio. É o mundo espiritual e o mundo físico. Então é saber harmonizar realmente estas coisas, né? Então por isso, amados, nós principalmente, né, dentro do mundo Benei Noach, onde nós não nascemos dentro de um lar judaico, onde nós não crescemos desde a nossa mais tenra idade dentro dos ensinamentos deste pomar, que é os ensinamentos profundos, místicos da Torá, né? Como nós não crescemos e não nascemos dentro deste mundo desta forma, nós estamos aí, né, 8, 9 anos, né, alguns mais velhos no sentido de abraçar a fé monoteísta, o fundamento judaico, como Benei Noach, né, outros estão chegando, alguns meses, etc. e tal. Então nós estamos na realidade um pouco distante dessa realidade de sermos muito profundos dentro do conhecimento da Torá, dos seus segredos, dos seus mistérios. Então, por isso, nós precisamos ir passo a passo, né? Nós precisamos ir realmente sempre seguindo em frente, mas seguindo de uma forma harmoniosa, né? Andando dentro de um compasso em que a nossa mente ela possa começar a captar sem se desvincular da nossa realidade física, como nós vimos aqui a questão dos 4 alunos. Um morreu, um enlouqueceu e um ficou herege. E o 4º aluno, Rabi Akiva, ele entrou são e saiu são. Ele entrou em paz e saiu em paz. Por quê? Porque ele harmonizou, ele equilibrou o mundo físico e o mundo espiritual. Ele harmonizou o seu mundo material, mundano, baixo, e ele harmonizou com o mundo espiritual, trazendo equilíbrio, harmonia. E então, quando Rabi Akiva, ele, com o seu mundo físico, o seu mundo material, o seu mundo, este mundo de Asiá, esse mundo mundano, quando ele se eleva para encontrar o divino, o mundo espiritual, estar na presença divina, para aprender o conhecimento, então houve o que? Uma fusão, harmonia, equilíbrio, né? Então, é aquela questão, né? Muitas vezes aí a gente, né, no nosso caminhar, encontra aí pessoas que aprendeu alguma coisa, mas alguma coisa mesmo, assim, alguma coisa. Já acha que é o dono da verdade, que é o sabidão, que é o bambambam, né? E fala um monte de abobrinha por aí afora, vai. E ó, amados, quando se encontra esse tipo de pessoa, você fala, percebeu o grau da ignorância? Tchau. Passar bem fulano, passar bem fulana, né? Quem sabe numa próxima oportunidade possamos estar em harmonia, né? A sua sabedoria é muito elevada para mim, né? Então, numa próxima oportunidade a gente se encontra, quem sabe possamos estar em harmonia, em equilíbrio para podermos falar de coisas celestiais. É como diz o proverbista, né, amados? Discutir com tolo você vai encontrar um inimigo. Não vale a pena. E o nosso trabalho não é esse. Como diz o nosso Rebbe, né? É louvável lutar contra o mal, contra as trevas. Mas essa não é a nossa função. A nossa função é trazermos a luz da presença de Hashem, a luz da Torá, para que quanto maior o número de pessoas pudermos encontrar, levar essa mensagem e alcançar corações simples, humildes, quebrantados, para poder a palavra entrar, enraizar e crescer e dar frutos, será uma bênção maravilhosa.
Mas ficar discutindo com tolo é perca de tempo. Você vai colocar adrenalina na sua corrente sanguínea, isso significa veneno, certo? Você vai se desequilibrar nessa conjectura toda aí, certo? E não vai ter proveito nenhum, não vale a pena, não vale a pena. É isso. Percebeu o alto nível de ignorância, tolice, para o seu próprio bem. E ó, tchau. Vamos embora, vamos seguir a nossa jornada aí. Baruch Hashem. Provérbios capítulo 3 diz assim: meu filho, não te esqueças da minha Torá, e que saiba teu coração guardar meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias e proporcionarão paz em tua vida. Focou? É isso daqui. Ainda por cima diz assim: não renuncies jamais à bondade e à integridade. Prende-as a teu colo e inscreve-as no âmago de teu coração. Conseguirás assim compreensão e favor tanto de Deus como dos homens. Olha o segredo aqui. Confia no Eterno com todo o teu coração e não te fies apenas em tua própria compreensão. Percebe sua presença, a presença do Eterno, por onde quer que venhas a andar, e ele há de pavimentar o teu caminho. Então, perceba sua presença por onde quer que venhas andar. Ele sempre contigo, você sempre com o Eterno. E ele estará pavimentando o teu caminhar. Baruch Hashem. Antes de nós irmos para a nossa aliá de hoje, né? Então, nós queremos aqui também, em A Tarde com a Torá, nós queremos aqui registrar, né, essas bênçãos maravilhosas que foram as nossas lives de Yom Kippur. O serviço da noite, Arvit, o serviço da manhã, Shacharit mais Musaf, bem como o serviço da tarde, Mincha, e o serviço de encerramento de Yom Kippur, Neilá. Nós tivemos, né, pela graça bendita de Hashem, nós tivemos aí presentes, né, através da live, o nosso país, o nosso Brasil querido. Nós temos 27 estados. Nesses 27 estados, somente em 2 estados que nós não estivemos presentes, que foram os estados do norte, Roraima e Amapá, né? Se porventura alguém de Roraima ou do Amapá, né, estiveram presentes ou posteriormente vieram realmente assistir aos vídeos, né, entre em contato conosco aí para a gente poder corrigir essa situação aqui, né? Mas louvado seja Hashem, que na região norte, né, nós estivemos em Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Somente Roraima e Amapá que não tive nenhum registro assim que eu pude perceber, bem entendido, ok? Na região nordeste, graças a Deus, nós tivemos em todos os estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na região centro-oeste também estivemos presentes em todos os estados: o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, também em todos os estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E na região sul, também estivemos ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então isso foi, né, maravilhoso, foi uma bênção graciosa, né? E nós
somos gratos a Deus e a todos aqueles que estiveram presentes. Não pudemos nomear porque seria muito extenso falar o nome de todas as pessoas de todas essas regiões. São 25 estados, né? E então não tinha como a gente fazer a nomeação. Mas através do nome dos estados, o Eterno conhece cada um que esteve presente e que seja gracioso com cada um e com as suas famílias e os seus queridos para um ano bom e doce. Na questão exterior, né, o Eterno teve misericórdia de nós e nós pudemos alcançar Portugal, Japão, Chile, a cidade de Boston, nos Estados Unidos, a cidade, né, Manila, que é a capital das Filipinas, a Argentina, a Espanha, e também tivemos, pela graça de Hashem, em Genebra, na Suíça, né? Então, louvamos a Hashem também por podermos chegar nesses lugares todos aí, né? Então, esse é o nosso registro aqui em A Tarde com a Torá, né, no primeiro dia após Yom Kippur, para deixarmos registrados, vamos dizer assim, nos anais da história em A Tarde com a Torá, do movimento Benenor Brasil e do movimento Benenor Bauru e região. Graças a cada um de vocês, nós pudemos assim o fazer. Louvado seja Hashem por isso, né? E no nosso canal do YouTube, nós estamos, até poucos instantes atrás, com 983 inscritos. E mais 17 vamos chegar a 1000, e aí nós teremos condições de podermos fazer também, né, A Tarde com a Torá, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né? E aí poderemos, com a graça de Hashem, né, continuarmos alcançando as pessoas, né, nas suas localidades, né? Nós tivemos, né, graças a Deus, várias pessoas, né, elogiando, né, para a glória do Eterno, mas para a gente poder expressar, né, o que as pessoas falaram, que são gratas a Deus, são gratas ao Eterno, porque mesmo distante, muitas pessoas em lugares isolados, né, principalmente Nordeste e Norte do nosso país, em muitos lugares isolados, algumas pessoas sozinhas, outras pessoas juntamente, só ele e a sua família, né, mas lugares distantes e não tendo um grupo Benenor próximo, perto, para poderem estar aí em comunhão, em harmonia. Então, nós louvamos ao Eterno por ter podido, né, como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, usar a tecnologia em nosso benefício e principalmente no benefício de podermos usar a própria tecnologia para levar o conhecimento da unidade e da unicidade do nosso Deus. Então, Baruch Hashem, por isso daí. Bezrat Hashem, bendito seja o Eterno que proveu para nós realmente algo espetacular nesse Yom Kippur. Vamos agora nos prepararmos para Sukkot, ok? Lembrando que Sukkot vai começar exatamente ao pôr do sol da segunda-feira. Ao pôr do sol da segunda-feira, nós estaremos no primeiro dia, na primeira noite de Sukkot. Vamos ver aí o que teremos pela frente aí. Amém? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa sexta leitura da nossa Torá, do nosso estudo diário de Torá. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí com o Luiz Ribeiro, né, de Itaquera Grande, São Paulo. Baruch Hashem. A Yaritza, a Verônica, lá do Chile. A Malu, do Distrito Federal. A Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, né? Baruch Hashem. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos então para a nossa sexta leitura da nossa paraxá semanal Haazinu, que significa ouça, escute. É o cântico de despedida de Moshe, e
momentos antes dele morrer, ele então entoa esse cântico e ensina o povo israelita sobre este cântico. Então nós estamos na sexta leitura da Parashá semanal, está no capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio, e nós vamos ler hoje os versos 40 a 43 com os comentários de Rashi. Pois em minha ira contra vossos inimigos, levanto minha mão para o céu, a fim de jurar e digo, eu vivo para sempre, por assim dizer, somente se eu afiar a lâmina de minha espada, de modo que ela brilhe como o relâmpago, e somente se minha mão repudiar meu atributo de misericórdia, com que lidei com vossos inimigos até hoje, em vez deles segurar o meu atributo do julgamento, que agora exercerei para com eles, pois estive apenas temporariamente zangado convosco, enquanto eles vos perseguiram, além do que eu lhes exigi. Executarei vingança contra meus adversários e retribuirei aos povos que, negando-me, fazem outros odiar-me. Embriagarei minhas flechas do sangue de vossos inimigos, minha espada devorará sua carne, para vingar o sangue dos mortos e cativos de Israel, bem como para vingar todos os outros pecados de vossos inimigos e dos ancestrais deles, desde a primeira brecha que o inimigo abriu em vossa segurança. Não obstante, tenho sempre controle absoluto dos meios que emprego para exercer a justiça. Assim, mesmo que eu envie um raio, posso recolhê-lo antes que ele atinja o alvo, caso o transgressor se arrependa a tempo. Moisés dirigiu-se então às nações do mundo. Nações, louvai a Deus por seu povo, que permaneceu fiel a ele durante o seu sofrimento, pois sabia que tudo que ele faz é para o seu bem, porque ele vingará o sangue de seus servos derramado por seus inimigos. Ele infligirá vingança a seus adversários pelos roubos que cometeram e pela violência que perpetraram contra Israel. E apaziguará sua terra, apaziguando o seu povo pelas tribulações que sofreu. Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, ok? É algo que nós precisamos focar aqui nessa aliá, é que realmente Deus ele deu um limite para que as nações fossem instrumentos de justiça da parte de Deus contra os israelitas, por causa do seu abandono para com Deus, o seu abandono aos mandamentos, a sua entrega à idolatria, a sua entrega à promiscuidade sexual nos mais baixos níveis e toda a prática proibitiva sexualmente falando, bem como também se entregaram aos desvaneios da própria idolatria que levavam também, que levou inclusive o próprio povo israelita a sacrificar os seus filhos pequenos, primogênitos, ao fogo, às divindades pagãs, né? Então praticaram todos os tipos de violências contra si mesmo. Então, por terem abandonado o Deus da vida, ele deu às nações a ordem para serem instrumentos de justiça de Deus contra eles. Porém, as nações ultrapassaram os limites estabelecidos por Deus como instrumentos de justiça. Fizeram além do que lhe foi exigido fazer, né? Então a prática cruel, vingativa, sem nenhum escrúpulo em prender, escravizar, violentar, matar de formas cruéis, né? De diversas formas. Então estas nações, elas passarão agora a ter o juízo divino, o juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele ainda alerta, dizendo que
mesmo que ele envie o seu raio contra os tais, ele pode recolhê-lo no exato momento em que ele possa atingir, né? No exato momento que o raio vai atingir aquela pessoa, mas se ela se arrepender naquele exato momento, imediatamente Deus recolhe o raio para que não aconteça o pior com aquela vida. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então, a palavra-chave que nós queremos deixar focado aqui nesse sexto dia, um dia após Yom Kippur, o dia do perdão, que mais uma vez nós estamos vendo o poder do arrependimento. Então, quando o grande portal celestial se fechou ontem, acreditamos que todos os Benei Noach no Brasil e fora do Brasil fizeram o Gemar Hatimah Tová, né? Foram inscritos com uma boa assinatura no livro da vida. A boa assinatura é o arrependimento para um ano bom e doce. Então, mais uma vez aqui nós estamos vendo o poder do arrependimento. Que mesmo Deus determinando que o raio vá atingir pessoa X, momentos antes, fração de segundo, milésimos de segundo, aquela pessoa se arrepende, Deus recolhe imediatamente o seu raio. Ou seja, o raio está na cara do fulano, e o fulano se arrependeu naquele exato momento. Deus recolhe imediatamente o raio para não atingir aquela pessoa, porque ela se arrependeu dos seus pecados. Então, nesse sentido, amados, o poder do arrependimento é algo fantástico. Por isso, que nós possamos estar na nossa techuvá diária com o nosso Deus. Retorno constante a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Baruch Hashem. Pela graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos então encerrando a nossa paraxá Haazino. Haazino é a última paraxá que é lida no Shabat, certo? E a partir dessa semana que vem, nós temos aí as questões de Sukkot. Então nós teremos aí as leituras diárias, tudo referente a Sukkot, certo? E então nós não teremos uma paraxá da semana, né, a partir de domingo, o primeiro dia da semana, né? É o intervalo, vamos assim dizer, para o início do novo ciclo dos estudos da Torá. A última porção da Torá, que é Vezot Haberahá, que é exatamente esta é a bênção, ela será lida no dia 29 de setembro, que é uma quarta-feira, né, onde nós estaremos ali no Simchat Torá, a alegria da Torá. Então essa leitura é feita neste dia, dessa porção, que é a única porção que se lê no meio da semana, certo? Por quê? Porque aqui oficialmente se encerra o ciclo anterior dos estudos da Torá, que estavam conectados ao ano 5781. Nesta mesma semana, quando nós estaremos na quarta-feira fazendo a leitura da última porção da Torá e fechando automaticamente todos os 5 livros da Torá, né? Nessa mesma semana, no domingo, no primeiro dia da semana, dia 26 de setembro, nós já começamos as leituras diárias de Bereshit, da primeira porção do novo ciclo dos estudos da Torá. O primeiro livro da Torá, que é conhecido popularmente como Gênesis, né? E no hebraico é conhecido como Bereshit, e a sua tradução correta é no princípio, né? Então, no dia 26 de setembro, nós estaremos aí iniciando, né, realmente a porção semanal da Torá. Nós ainda estaremos aí vivenciando os dias de Sukkot. Na terça-feira, dia 28 de setembro, é o 8º dia de Sukkot, ou seja, Shemini Atzeret, o 8º dia.
E na quinta-feira, na terça-feira, dia 28, é o Shemini Atzeret. Na quarta-feira, então nós estaremos aí em Vezot Raberahar. A última porção da Torá, fechando então o ciclo anterior dos estudos de Torá, né? E aí nós já estamos automaticamente naquela transição, né? Iniciando um novo ciclo, encerrando um novo ciclo, sempre em harmonia, né? E ao mesmo tempo sempre tendo essa conexão para não perder a nossa conexão com a Torá, com os estudos da Torá, ok? No dia a dia vamos conversando sobre isso daí. Amanhã, a sétima leitura para finalizarmos então a nossa paraxá semanal Haazinu. Ouça, escute. Temos aqui em Haazinu o cântico do nosso destino, o cântico da vida. Shalom, shalom. Uma boa preparação para o Shabat e um Shabat Shalom a você, sua família e todas as comunidades Bnei Noor.